Então, nosso objetivo nessa live desta noite é falar sobre um assunto muito interessante. Alguns já ouviram falar, outros não. Alguns talvez nem saibam o que significa ser uma pessoa narcisista. Vale lembrar, apenas para você ter uma ideia, que se você é uma pessoa, no final dessa live, e a gente se identificar como uma pessoa que convive com alguém assim, você merece, com certeza, ou merecerá, uma estátua na entrada da sua cidade, porque realmente não é fácil conviver com uma pessoa assim. Tem muita coisa que poderia ser falado sobre uma pessoa narcisista, só que o horário, não adianta a gente ficar muito tempo delongando aqui. Eu vou falar algumas coisas para que vocês tenham uma percepção, e até com o intuito de saber conviver com uma pessoa assim, e no caso, você conhecendo alguém assim do seu convívio, tentar ajudar essa pessoa. Bem, como que age ou como que pensa uma pessoa que ela é narcisista? Primeiro, ela acha que ela é merecedor de tudo, que ninguém, né, é ou jamais será como ela. Ela sempre se acha superior a todas as outras pessoas. Essa pessoa, ela não tem praticamente nenhuma empatia, quer por colegas de trabalho, quer por pessoas que ela tem algum relacionamento, pois para o narcisista, essa pessoa ali que ela convive, simplesmente está ali para servi-la, ou pelo simples fato de reconhecer o quão ela é boa. Quem se relaciona com alguém assim é ou será um forte candidato no futuro a ter um relacionamento abusivo. É o tipo de pessoa que sempre está certo. É aquele tipo que quer que você pague tudo para ele, afinal ele merece ser servido por você. Ele acha que isso é uma obrigação do outro, uma obrigação sua. E por ele ser assim, a pessoa que convive com uma pessoa narcisista tem o hábito, ou pode até desenvolver o hábito, de ter uma autoestima muito baixa, porque ele realmente é uma pessoa que vai colocar a pessoa que convive com ele para baixo. Ele sempre tem que ser melhor, ele sempre tem que ser o superior. E no fundo ele sabe que ele não é nada daquilo que ele quer passar, mas ele age assim. Agora você imagina você ter uma mãe ou um pai que seja narcisista. A gente vai englobar um pouquinho de cada membros da família, né? Não vamos relacionar apenas a um casal, né? Isso acontece em todas as áreas familiares. Para esse filho de um pai e uma mãe narcisista é muito difícil, porque a pessoa tem que, essa pessoa, né? O seu pai ou sua mãe sendo narcisista, que é aquela pessoa que deveria ajudar você a construir a sua autoestima, a te dar segurança, a dar uma estrutura para a sua vida, ela vai dar muito pouca atenção para isso. E sabe o que ela vai fazer? Ela vai demandar desse filho uma atenção exclusiva e, de certa forma, exagerada. Esse filho ou essa filha tem que fazer por mim, porque eu coloquei ele no mundo. Eu sou sua mãe ou eu sou seu pai. Você é obrigado a fazer por mim. Eu criei você e no final da minha vida você vai ter a obrigação, sim, de cuidar de mim. Será que era isso mesmo que deveria ser? Assim deveria ser as famílias? Não é? Então, o narcisista, ele é uma pessoa extremamente complicada de se conviver com ela. Então, uma característica de um pai ou uma mãe assim é uma pessoa que ela tem muita falta de humildade. É uma pessoa que tem uma dificuldade gigante de aprender. Sabe por quê? Porque no conceito delas, já são perfeitos. Por que que eu vou ter que aprender com o meu filho se eu sou perfeito? Onde está a necessidade de eu aprender com ele ou com ela? Entende como que ele age, como que ele pensa? Ah, mas eles não amam os filhos? Eles amam os filhos. Só que a maneira deles amar esses filhos, esse amor vem de uma forma totalmente disfuncional. Não é uma coisa normal. É longe do normal. Então, não são os pais que eles amam os filhos porque amam os seus filhos, gostam dos seus filhos. Eles amam os filhos porque lá no fundo esses filhos devem servi-los mais cedo ou mais tarde. É uma pessoa que acha que os outros têm muita inveja delas, mas não é assim. É bem ao contrário. A tendência é que o narcisista tem inveja de você.
ou das pessoas. Mas na concepção dele, todas as pessoas têm inveja dele. Todas as pessoas querem ser como ele ou querem ser como ela. Como nós estamos vendo, a vida de quem vive com uma pessoa narcisista é uma vida com uma pessoa que não se importa com você, fazendo da sua vida ou tornando a sua vida um grande transtorno. Mas por que essas pessoas elas agem assim? Eles agem dessa forma quando elas tentam obter a admiração daquela pessoa. Ela quer a admiração, que o outro passe a admirar ele. E quando essa pessoa não corresponde da forma que ele deseja, ela passa a fazer o quê? A tratar aquela pessoa mal, a tratar aquela pessoa com hostilidade. Ela tenta, de todas as formas, seduzir você para que você venha servi-lo ou que você venha admirá-lo, gostar dele, mas você já percebeu que tipo de pessoa essa pessoa é. E quando você percebe, você se afasta, você não cede às tentativas dessa pessoa de dominar você. O que ela faz? Ela começa a tratar você mal. Começa a tratar você mal, o que pode acontecer com você? A sua moral abaixa, ela vem e se sobressai sobre você, se você permitir. Conviver com uma pessoa assim, pensa num relacionamento conturbado. O pior é quem convive com um narcisista, acham que eles são atraentes, acham que eles são competentes, pessoas extremamente maravilhosas. Sabe quando? No início do relacionamento. Mas com o passar dos anos, essa pessoa que vive com eles, passam a achar eles pessoas arrogantes e até mesmo hostis. São relacionamentos que raramente vão durar vários anos. Tem alguns casais que se casam jovens, duram pouco tempo, às vezes, esse casamento. E lá na frente você se descobre isso. Por quê? O narcisista, tanto o homem como a mulher, no namoro, ali no noivado, vamos dizer assim, ele vai dar alguns sinais de quem ele realmente é. Mas por falta de experiência ou por estar seduzido e amar demais aquela pessoa em questão, a outra pessoa, a que vai se tornar vítima, não consegue perceber ou faz vista grossa aquelas atitudes do narcisista ou da narcisista. Só que quando essa pessoa acaba de colocar a aliança na mão esquerda, aí a pessoa vai se mostrar realmente quem ela é. Aí o que acontece com esse casamento dura muito pouco, pouquíssimo tempo. Alguns não aguentam um ano. A pessoa não suporta. Aí vem aquela famosa frase, mas ela não era assim. Ou ele não era assim. Ele era e ela era exatamente desse jeito. Foi você que não percebeu. Quando você entra num relacionamento, pode ser com qualquer tipo de pessoa. Não seja, eu sempre falo isso nas minhas terapias, não seja uma pessoa emocionada, pelo amor de Deus. Não vá pela emoção, vá pela razão. Conheça a pessoa. Já vai logo abrindo o coração. Pega o coração, arranca, coloca numa bandeja e entrega para a pessoa. Você acha que a pessoa narcisista ela vai fazer o quê com o seu coração? Com você, claro, né? Então, evite esse tipo de situação, de se colocar nesse tipo de situação. Então, para lidar com uma pessoa assim não é fácil? Não é fácil. Mas tem como você lidar com uma pessoa assim. Então, o que acontece? O narcisista, por que ele consegue pegar uma pessoa assim? Porque o narcisista, ele pode ser uma pessoa muito magnética e até charmoso ou charmosa. Fique atento para não cair na fantasia que ele cria. É como se fosse, pessoal, uma teia de aranha. Por que um bichinho cai na teia de aranha? Já parou para pensar? Inocentemente, vai em direção da teia de aranha e cai lá. E acha que não vai ter nenhum problema. O narcisista, ele monta uma teia. Ele é muito uma pessoa charmosa, uma pessoa extremamente magnética. Se olha para ela, parece que é uma pessoa que não tem defeitos. E você vai e entra nessa situação. Só que quando você cai nessa teia, para você sair, é muito difícil escapar. E quanto mais baixa for a autoestima da pessoa, maior vai ser o fascínio ou a atração do narcisista para pegar aquela pessoa.
Porque é uma pessoa que ela já está praticamente se autodominada. Já é uma pessoa que está para baixo. Para eu ir lá e dominar aquela pessoa, são poucos detalhes, eu não vou nem precisar me esforçar muito. A pessoa já tem uma autoestima lá embaixo, não se valoriza, passa para mim uma impressão de fraqueza, de coitadismo. Eu sou um narcisista, o que eu vou fazer? Vou me aproveitar daquela pessoa. Aí você vê aqueles relacionamentos com aquele marido insuportável, aquela mulher boazinha. Fala, como que aguenta? Ou o inverso, né? Aquele homem, como se diz, parece um santo, aquela mulher uma peste. Você fala, como que consegue suportar? Por causa disso. E alguns convivem com essa pessoa e não conseguem sair. Porque a impressão que eles vão passar para você é o quão importante, né? No caso aqui, o que você vai passar? Quão importante você é para ela, amada para ela, por ela, grandiosa para ela. Ele vai jogar tudo isso para você. Vai realmente te iludir. Aí você, em vez de ver a realidade, vai pela emoção, não vai conseguir perceber isso. E quando a sua ficha for realmente cair, o que vai acontecer? Você vai ver que para ela você não é importante, não é amado, muito menos grandioso, o grandioso, né? E lá na frente, o que vai acontecer com você? Vai levar uma baita puxada de tapete. E depois que tem aquele negocinho na mão esquerda, tarde demais. Por mais que você invista no seu relacionamento, as suas necessidades nunca vão ser atendidas. É importante você entender que eles não procuram um parceiro. Eles estão à procura de admiradores obedientes a eles. Não é admiradores, são pessoas apenas obedientes. Não é o suficiente só ter alguém que o admira. Tem que ter alguém que seja uma pessoa obediente a tudo que eles dizem. Então, a pessoa observa o narcisista mentindo, manipulando, magoando e até desrespeitando os outros. Mas só que ela pensa, a pessoa cai naquela fantasia de que com ela vai ser diferente, que com ela isso nunca vai acontecer. Com ele, essa pessoa vai agir totalmente diferente. Ela diz que me ama, ou ele diz que me ama. Comigo é diferente. Lembra aquela famosa frase, observa como ele trata ou ela trata os pais? Como aquela moça trata a mãe e o pai, ela vai fazer pior com você. Aquele jovem trata a mãe e o pai, vai fazer pior com você. Sabe o que você precisa fazer? Parar de se enganar nesse ponto da fantasia com o narcisista. Você tem que ver o narcisista como ele realmente é. Pare de ficar tirando os defeitos dele. Algumas pessoas ficam inventando desculpas para o mau comportamento daquela pessoa. Não, mas ele agiu assim porque ele estava nervoso. Você já viu aquele caso daquele marido possessivo que bate na esposa lá no meio da rua, no meio de todo mundo? Aí alguém chama a polícia. Quando a polícia vem, o que a mulher faz? Olha, ele estava me batendo? Não. Quando a polícia pega aquela pessoa, o narcisista, a mulher pula na frente. Ele é meu marido, eu não quero que ele vá preso. Aí sabe o que ela faz no outro dia? Ela vai lá na delegacia e tira a queixa contra ele. Vai entender uma situação como essas. Aí a pessoa faz o que? Não, mas ele fez isso porque eu também falei tal coisa. Ele fez isso comigo, me bateu aqui no meio de todo mundo porque eu também deixei ele nervoso. Há uma justificativa para isso? Que seja plausível, para que a gente compreenda que aquele homem ou aquela mulher teve razão ou teria razão de fazer uma coisa dessas? É óbvio que não. Então, o problema também é de que quem convive com o narcisista fica apagando as possíveis falhas do narcisista. É o que acabou de acabar de escrever no chat aqui, ó. É uma pessoa que realmente sofre demais. Ama uma pessoa que faz mal para si mesmo. Por isso, você deve se perguntar se você vai querer continuar vivendo assim. O melhor que você pode fazer é começar a se concentrar nos seus próprios sonhos, nos seus próprios desejos. Comece a tirar o foco dessa pessoa, que só prejudica você. Mude o foco, pegue o holofote, vire mais para você. Centralize o holofote, a iluminação em você. Comece a enxergar você como uma pessoa que merece. Você pode adquirir habilidades,
hobbies, várias capacidades que talvez você gostaria de desenvolver. E convivendo com uma pessoa assim, dando toda a atenção, chega a ser até o ponto quase daquela pessoa narcisista exigir do outro indivíduo quase que uma adoração. Na verdade, em si seria isso mesmo, né? Atenuando um pouco. É quase que exigindo daquela pessoa que convive com ela uma adoração. Olha que ponto que chega. E você não deve aceitar esse tipo de situação. Pare de virar o foco só para aquela pessoa, ficar com uma borracha apagando os defeitos dela. Você não vai conseguir. Você vai apagar um, vai aparecer mais 10. É dificilmente uma pessoa narcisista ele vai mudar. Isso já vem de anos. Ele sofreu algum trauma, alguma coisa lá quando ele era jovem, quando ele era criança, ele transfere isso para a vida adulta e agora o que ele quer fazer? Ele quer colocar toda aquela força, aquela raiva, daquele trauma que ele passou no passado na pessoa que está próxima dele. Por exemplo, você acha mesmo que um narcisista, passeando pela cidade de São Paulo, encontrasse os policiais da rota, você acha que ele iria lá e daria um tapa no rosto de um policial da rota? Pensa aí na sua mente. Jamais ele faria isso, não seria louco de fazer uma coisa dessas. Não é polícia normal, estou falando da rota. Aí, Temida graças a rota. Deus, eu tá brincando. Mas Então, o o que problema é à acontece? noite. Jamais um narcisista faria isso. Mas uma pessoa que tem uma cara de coitadinho, uma pessoa que não reagiria na concepção dele. Entendeu? Eles vão se aproveitar, sim, daquele que ele observa, que ele vê que é mais fraco. Como acabaram de escrever aqui também, né? Às vezes a pessoa convive e não consegue nem identificar o narcisista. E ter essa dificuldade de identificar vem pelo fato da pessoa ficar apagando as falhas do narcisista. A pior viagem que você pode fazer é achar que você vai conseguir mudar essa pessoa. Você não vai conseguir mudar ela. De forma nenhuma, né? Uma outra coisa que é muito importante. A sua vida, ela não vai mudar enquanto depender dele. A sua vida só vai mudar quando depender de você. A gente usa na terapia uma frase bem simples. Quando você muda, tudo muda. Guarda essa frase para a sua vida. Quando você muda, tudo muda. Então, quando você parar de tentar mudar aquela pessoa e passar a mudar você, você vai ver como o seu relacionamento vai mudar, como ele vai melhorar. Agora, se você tem um padrão antigo dentro de você, de permitir que os outros violem os seus limites, não vai ser fácil para você retomar o controle da sua vida. Você precisa de uma terapia. Se você não consegue retomar o controle da sua vida, você precisa ser ajudado nesse ponto. Porque ele já está acostumado a agir assim. Ele pensa que o seu espaço não é seu. O seu espaço é dele. O seu espaço, quem merece é ele. Aqui estão perguntando se existe mãe narcisista, né? Existe sim mãe narcisista. Né? Qual eu falei no início sobre a mãe narcisista. Que é aquela mãe, que ela quer a presença da filha, do filho a todo momento, que os filhos têm que fazer tudo por ela, porque eu sou sua mãe, eu que te coloquei no mundo, você tem que cuidar de mim sim na velhice, porque eu sou a sua mãe. Sem mim você não teria existido. Onde você está? Eu quero que você venha aqui agora, que eu preciso ir em tal lugar, preciso que você me leve. Uma mãe fala isso para um homem ou para uma mulher adultos, sem perguntar, você poderia? Está entendendo o controle que fica em cima da pessoa? Você já está velho, barbado, e sua mãe e seu pai ainda te dominando. Não tem como ser um narcisista, né? De carteirinha, né? São mães cruéis, exatamente. Pode colocar desse jeito. A Laísa colocou aqui, são mães cruéis mesmo. Elas e os pais, filhos também, né, pensam, acaba assim, né? E causa muita dor emocional, como escreveram aqui também, nos filhos, esse tipo de mãe e pai, né? Mas como eu estou falando aqui, eles pensam que o seu espaço não é seu, pertence a eles. Então, quando ele sair dos limites, o que você tem que fazer? Não pode recuar.
Você tem que chamar um narcisista para uma conversa, explicar o que você quer que seja feito dali para frente. Como que você quer que a sua vida com ele seja conduzida com aquela pessoa. Você casou com ela, você convive com ela, ou você tem um pai e mãe, que vai ser seu pai, ou serão seu pai e sua mãe até o final da vida deles ou da sua. Não tem como mudar isso. Então, o que fazer com essas pessoas? Conversar com elas, impor limites daquilo que você realmente quer que seja feito, né? Como disseram aqui agora, Débora, eles impõem as suas próprias regras. Eles impõem mesmo as suas próprias regras. E o que você tem que fazer? Colocar as suas regras também. Eles não vão gostar, vai ser uma tempestade, um tsunami num copo d'água, mas você não pode se abaixar. Você também tem, não é duas pessoas ou várias pessoas numa casa, todos têm seus limites, é como município, né? Cada um tem seu limite. Então, nós também temos que colocar os nossos limites. Colocou esse limite. Você percebe que ele não está, ou seu pai, sua mãe, seu marido ou sua esposa, não está respeitando esse limite, está percebendo que eles estão saindo do limite, você tem que ir lá e não recuar. Não dê um passo para trás. Você não combinou isso com eles? Eles devem recuar. Senão eles vão achar que não precisa levar a sua preocupação a sério. Toda aquela conversa que você deu, que você falou, não precisa ser levada a sério. É, é isso aí, Vera. Só que eu não posso falar, né? Mas acontece isso mesmo. A Vera que escreveu, a Vera sabe a resposta, né? Então, abertamente assim, eu não posso comentar dessa forma. Mas geralmente é assim que muitas pessoas acabam agindo, acabam fazendo, né? Então, tenha e mantenha um forte senso de identidade. Você não pode perder a sua identidade. O que está no seu RG? Está o seu nome, o nome do seu pai, da sua mãe, dos seus filhos, do seu marido? Quem que é o nome principal do RG? De quem é o número que está no RG? Aquilo lá é a sua identidade. Você vai passar a identidade sua para os outros? Pessoal, é como você andar a cavalo. Você também usa essa analogia na terapia. Você está andando a cavalo, para quem já andou, já viu alguém andar a cavalo, tem um negocinho chamado rédea, que é a direção, vamos dizer assim, do cavalo. Isso mesmo, Neide, para a direita, para a esquerda, né? Solta para correr. As rédeas da sua vida têm que estar na sua mão, não da mão da outra pessoa ou das outras pessoas. Às vezes o filho, a filha já tem uma certa idade, mas ela pega a rédea das vidas dela e põe na mão dos pais. É o filho dourado, exatamente, né? A Laísa está escrevendo aqui que a mãe narcisista tem a ideia de que o filho dela é dourado. Mas isso é uma maquiagem. O filho achar que ele é realmente dourado. Na verdade, esse filho está sendo muito manipulado por essa mãe, né? Então ela pinta, lógico, ela vai pintar você de ouro. Ah, você é meu precioso. Na verdade, ela não quer perder você de forma nenhuma, porque ela quer ter ali aquela pessoa que ela vai dominar. Olha só que interessante, né? Antes de continuar aqui, uma história que aconteceu comigo no consultório uma vez. Eu atendi um rapaz, um homem de 44 anos. Ele estava prestes a montar um negócio. Aí eu perguntei sobre o que era. Ele falou pela leitura corporal dele, estava para ele fazer aquele tipo de trabalho. Eu falei, você vai ter sucesso no seu trabalho, pode fazer. Antes de chegar em casa, ele fez o favor de ligar para a mãe dele, que mora em uma outra cidade. Mãe, vou abrir meu negócio. O que você acha que a mãe dele falou? Você está louco? Como que você vai fazer um negócio desse? Você vai ganhar dinheiro com esse seu trabalho. E os seus dois irmãos não ganham dinheiro com o trabalho deles. Você vai ser mais bem financeiramente do que os seus irmãos? Você vai ter coragem de fazer isso? Sabe o que ele fez? Desistiu do negócio. Eu fui conversar com a esposa dele, ela estava louca ao quadrado de raiva por conta disso. Só para vocês terem uma ideia de como que é. É um homem de 44 anos, pai de família, mora numa outra cidade, longe da mãe, e de lá a mãe consegue manipular ele por uma ligação de telefone. Ele não vai mais montar aquele negócio. Vai ver se monta alguma outra coisa.
só porque a mãe falou que não era para ele fazer. Mas não é um homem casado? Com quem que esse homem deveria compartilhar essa ideia, se vai montar ou não? Não era com a esposa? Não era com os filhos? Com a mãe, com 44 anos. Pensa que viver com um narcisista é fácil? É o que eu estou acabando de falar. Você tem que impor limites e não aceitar esse cabresto emocional que o narcisista vai tentar pôr em você. E mesmo que ele ou ela já tenha colocado, esse ele ou ela serve para relacionamento ou família também, né? Pai, mãe, irmãos. Até seu patrão. Pode ser um patrão da sua empresa também. Então, eles vão até pôr esse cabresto em você, talvez. Mas permanecer com esse cabresto vai depender de você. Está entendendo a diferença? Ser colocado um cabresto em você é uma coisa. Permitir que esse cabresto permaneça em você é o que eu havia falado um pouco anteriormente. Você vai impor limites e não vai deixar que aquela pessoa passe daqueles limites. Senão ela vai julgar você como uma pessoa fraca. Ela vai achar que não precisa levar a sua vontade a sério. E cada vez que você dá um passo atrás, você fortalece mais ela, essa pessoa que é narcisista. Seja qual tipo de pessoa ela seja. Então, tenha e mantenha um forte senso de identidade. Tenha identidade de quem realmente você é. Se olhe mais no espelho. Veja que tipo de pessoa que você é. Quem você se formou, quem você é. E não permita que ninguém tire de você a sua dignidade. A Vera que escreveu aqui, né? Que quem convive sabe da dificuldade que é. Você nunca tem razão. Você nunca tem razão. Por isso, a necessidade de se colocar limites. Essa pessoa já tirou de você toda a sua identidade. Agora você tem que restaurar essa identidade de novo. Vai ser fácil? Não vai ser fácil. Ou você acha bom continuar vivendo com uma pessoa assim, ou você vai ter que mudar, porque a pessoa não vai mudar. Então, deixe de lado a sua própria necessidade de aprovação. Porque senão o que essa pessoa vai fazer? Ela começa a atacar você. Ela começa a atacar você, aí a sua autoestima vai lá embaixo, você sente aquela necessidade de buscar a aprovação dela, ela vai lá e se aproveita de você mais uma vez. Busque para você mesmo a sua própria realização pessoal. Se realize como pessoa, pelo amor. Hoje a gente tem internet, que tem um monte de coisas, cursos que a pessoa pode fazer, um instrumento que você possa aprender. Você gosta de pintura, seja de qualquer outro tipo de hobby, leitura, vai cuidar da sua vida, vai melhorar sua autoestima. Não seja uma pessoa com necessidade de aprovação excessiva, buscar aprovação em tudo dos outros. Essas pessoas estão com o radar ligado, atentos a esse tipo de pessoa. E é dessas pessoas que eles vão tirar proveito. O que você deve fazer? Conviva com pessoas que reconheçam o valor que você tem. Toda pessoa, toda, sem exceção, tem o seu valor. Por que você não tem? Por que você acha que você não teria? A Vera escreveu, né? Quando é filho, como dói, porque a mãe não desiste do filho. Exatamente, a mãe não vai desistir. É o famoso jamais vai largar o osso, né? Ela não vai largar. Porque se ela largar, ela vai perder uma pessoa que ela dominava. Passa-se anos dominando uma pessoa. Por que ela vai largar dessa pessoa? Ela não vai permitir isso, né? Então, entra nesse ponto que eu estou falando aqui da pessoa não permitir, né? Então, conviva mais com pessoas que vão colocar você para cima. Não é complicado, é simples. Na sua família, no seu trabalho, à sua volta, tem pessoas que vão por você para cima. O narcisista foca em pessoas fracas na visão dele. Foque você em pessoas fortes na sua visão, que vão por você para cima. Faça o jogo inverso. Passe a achar mais propósito na sua vida. No seu trabalho, como eu já disse, alguns hobbies que você pode fazer. Busque atividades que vão trazer sentido e alegria para a sua vida. Se você não fizer isso, como que vai ser a sua vida? Você está vivendo uma vida sem sentido, está vivendo uma vida sem alegria, por quê? Acha para mim vamos dizer assim, um motivo que seja real para você não estar vivendo a sua vida, dando sentido para ela e não tendo alegria na sua vida.
Por mais que a sua saúde não esteja tão 100% como você gostaria, mas você está aqui hoje, você está respirando, você acordou pela manhã, você já viveu uma boa parte desse dia de 24 horas. Como que você viveu a sua vida nesse meio tempo? Nesse processo desse dia de hoje? Viveu a sua vida na mão dos outros? É isso que você fez? Você acha que faz sentido você viver assim? Ou é necessário você viver assim? Responde para mim mentalmente, é necessário você não querer viver sua vida para viver a vida dos outros? Parabéns para você. Continue dessa forma que você vai ser uma pessoa que vai ter grandes problemas emocionais e problemas na sua vida. Lembra do homem que eu citei o exemplo? Estou falando um homem porque não é jovem, 44 anos. Um pai de família ainda dependendo da aprovação da sua mãe. Gente, aonde isso vai parar? Então, todos esses anos, de 44 anos, ele permitiu que isso acontecesse. Ele não consegue se desvencilhar desse problema que ele tem com a mãe dele. Talvez não seja o seu caso, mas talvez você conheça alguém que seja assim. Aí a pergunta que eu faço para vocês: você acha que um homem desse tem sentido na vida dele? E o pior, você nem sabe. Quando a mãe dele vier a faltar, ele vai ficar cheio de culpa na cabeça dele do que ele poderia ter feito, do que ele não poderia ter feito. Até quando depois que a pessoa narcisista morre, ela ainda vai continuar atormentando você. Isso é uma certeza. Pode ficar certo disso. Então, você entende que quando você ainda está vivo, enquanto você ainda tem condições de mudar a sua realidade, buscar trazer para você de volta a sua realidade enquanto você está bem, é importantíssimo para que você não tenha problemas no futuro. O narcisista, como nós vimos, ele dá muitos sinais para as pessoas que eles desejam dominar. Então, fique atento. Um casal, por exemplo, o marido e a esposa, decide comprar um carro, por exemplo. Vai sentar e vai conversar. O que que você acha? Olha, eu gosto do cor branca, eu gosto do carro prata, eu gosto do azul. Chega-se a um consenso e compra a cor preta. Tá tudo bem. Eu não vou comprar o branco que eu queria, você não vai comprar o prato que você queria, ou pode ser que seja um dos dois. Vamos chegar no consenso que o preto é bonito também e vai agradar nós dois? Olha que maravilha. Onde está o problema nisso? Em lugar nenhum. O narcisista ele nem avisa você que vai trocar de carro. Se odeia carro amarelo, ele vai chegar em casa com um carro amarelo. É para te colocar lá para baixo, para mostrar para ele que quem manda é ele e que se você quiser andar no carro dele, vai ser esse carro, porque esse é o carro que ele escolheu. A sua opinião jamais irá importar. Então, por tudo isso que eu já tenho falado até agora, daqui a pouquinho eu já vou acabar, é para que você se toque. Se você vive essa vida, ou conhece alguém que vive essa vida, se oriente por esse caminho de sair aos poucos disso, impondo seus limites, para que você não venha perder a sua vida nesse ponto. Cai nessa armadilha, o narcisista, aqueles que entram na fantasia que eles criam. Lembra-se que eu falei sobre isso? Vai se mostrar ser a melhor pessoa do mundo, vai te colocar nas nuvens. Você vai ser o maior homem ou a maior mulher que existe na face da Terra. Você não vai ser. Essa pessoa vai fazer você pensar que você é. E o pior de tudo, você vai gostar dessa ideia e vai entrar nessa. É o famoso egoísta, né? Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto eu, quinto eu. A única diferença do egoísta é que o egoísta ele é meio esporádico, né? Ele ainda dá umas tréguas. O narcisista é 24 horas por dia, né? Então, aqueles que costumam agir por emoção devem tomar muito cuidado. Já falei disso também. Tome cuidado ao agir pela emoção. É melhor você agir pela razão, pensar, filtrar aquilo que você vê, filtrar aquilo que se fala. O famoso, será que ela é tudo isso mesmo? Ou será que ele é tudo isso mesmo? Falando na questão de relacionamentos, né? Vai fazer uma filtragem, uma observação na família, nos amigos, como que essa pessoa realmente é. Se falarem para você que essa pessoa se parece um pouco com tudo que eu falei aqui hoje, aí a decisão vai ser sua, né? E os problemas também serão. Então, pessoas que também têm uma necessidade muito grande de validação dos outros.
precisa de mais elogios, precisa ser validado pelo outro o tempo todo, porque senão o mundo vai acabar. Você é um forte candidato a entrar na mira de um narcisista. Não tem aquela pessoa no trabalho que é tão bondosa, um trabalhador, deixa tudo certinho, organizado, e o seu chefe é um tirano? Mas por que que aquele chefe é desse jeito só com aquele funcionário? Porque aquilo que aquele funcionário está passando, aquele banner que aquele funcionário está passando, para ele é de uma pessoa fraca. Não conheço, Luísa. Não conheço. É muito difícil. No caso, ter filhos assim, como os pais devem agir, colocando limites também. É muito difícil o narcisista mudar. Detalhe, quanto mais idade ele tiver, mais bem preparado ele vai estar como narcisista. Já vai estar um narcisista de carteirinha. Então, quando é mais jovem, é mais fácil de você consertar. Vai dar muito trabalho, mas vai ser mais fácil você consertar. Desde pequeno já mostra quem vai ser, gente. Está na Bíblia. A Bíblia fala que uma criancinha pequena, está lá em Provérbios, ela já mostra quem ela é, se é boa ou má. É a gente que não percebe. Lembra da borracha? É a gente que vai lá e apaga os defeitos do coitadinho, o defeito da coitadinha. É só uma criança. Vai nesse pensamento que é só uma criança, que você vai ver lá na frente o que é só uma criança, o que vai acontecer. Tem ouvido, escuta, enxerga, né? Tem algum teste para a gente fazer para não errar em julgar? O teste, Renata, é se você observar essas características da pessoa. Provavelmente você já me falou isso, talvez você até goste de uma pessoa assim, né? É um transtorno, sim, que a pessoa tem, ela vem adquirindo no passar dos anos, Laís, é isso que vai acontecendo, né? Então, quando a pessoa cai em si e ela quer se tratar, aí sim, né? Vai dar um pouco de trabalho, mas ela vai conseguir. Alguns, Laísa, chega a ser um psicopata mesmo, tá? Alguns casos de narcisista, eles vão até um ponto, mas alguns eles entram no ramo, vamos dizer assim, da maldade. E isso pode se tornar um psicopata. Então, o ponto fraco do narcisista é a sua própria autoestima. Fica a dica, né? O ponto fraco do narcisista é a sua própria autoestima. Um outro tipo de pessoa que eu esqueci de falar aqui, ó, a pessoa que não vive a realidade, sonhadoras. A pessoa que é sonhadora demais, vive no mundo da lua. É uma vítima também dessas pessoas. Então, o ponto fraco do narcisista é a sua própria autoestima. Ele tem uma autoestima extremamente baixa. É uma pessoa fraca internamente, emocionalmente. Geralmente é uma pessoa que dificilmente conquistou alguma coisa na vida dela. Então, normalmente, ela é bastante baixa a autoestima. Então, para se proteger, eles criam essa aparência, essa armadura para se proteger. Esses ataques que eles realizam às pessoas, pode ver que eles pegam os mais fracos, como eu falei. Esses ataques que eles fazem contra a pessoa, o que eles fazem? Eles chegam e impõem a dominância. Se você ceder, você vai se tornar uma vítima dela. Agora, se você não ceder, você vai dar um bug na mente deles. Por que com essa pessoa não estou conseguindo? O que eu faço para conseguir com essa pessoa? Porque ele é uma pessoa que ele observa suas vítimas para atacar, vamos dizer assim, né? E algumas pessoas têm cara de vítima, mas não são. Vera, gosta de humilhar, gosta de humilhar. Eles vão humilhar você quando você não quiser fazer uma coisa que eles têm vontade, que eles estão pedindo, algum desejo. Então, como você não vai corresponder da forma que ele quer, ele te humilha. Aí ele te coloca para baixo, aí o seu emocional vai lá embaixo, se você permitir, aí eles se aproveitam de você. Então, são pessoas, né, que o ponto fraco deles, medo de ficar sozinho. O narcisista, ele vai largar de você na segunda-feira, na terça-feira ele já está arrumando uma outra esposa. Ou marido, seja lá o que for. Morre de medo de ficar sozinho. Por quê? Você tem ideia de por que o narcisista morre de medo de ficar sozinho? Gente, se ele ficar sozinho, ele vai dominar quem? Quem ele vai humilhar? A Nilva já percebeu, né, irmã? Quem ele vai humilhar? Quem que ele vai tratar mal? Ele vai chegar na frente do espelho, a única pessoa que ele vê no mundo é quem ele vê no espelho, ele. Jamais ele vai se maltratar.
Porque a pessoa que ele mais ama é ele mesmo. Então, ele não consegue ficar sozinho, ele precisa ter uma pessoa perto dele. Mas porque ele precisa ter o quê? O controle. Lembra que eu falei que a autoestima dele é muito baixa? Ele precisa ter pessoas à volta dele para dominar. Ele vai largar de você na segunda, na terça-feira, já vai estar com uma outra pessoa. Isso, a Débora, né? Quando começamos a nos impor, eles colocam os outros contra nós, exatamente. A minha sugestão é, seja uma boa estrategista ao lidar com o narcisista. Aprenda a ter estratégia, né? Medo de ficar sozinho, medo de ser vulnerável. Vou citar um exemplo. Vamos supor que você está no avião, o avião começa a dar hélice que vai querer cair. Um avião pequeno, né? Que dá para fazer isso. Aí vai chegar um momento que tem paraquedas para todo mundo. O piloto falou, não vai ter condição. Eu vou voar abaixo aqui, mas nós vamos ter que pular. Aqueles paraquedas que você pula, ele já abre, né? Vai chegar na porta do avião narcisista. E aí? Ele vai pular ou não vai pular? Ele vai morrer de medo de pular desse avião. Mas só que ele não pode se mostrar ser o que? Vulnerável. Ele vai ser obrigado a pular do avião. Mas talvez ele vai dizer assim, olha, você pode me dar um empurrãozinho? E vai me ajudar o meu pulo, o meu salto ser melhor. Mas, em outras palavras, se você não me empurrar, eu vou cair com o avião, mas não tem coragem de pular. Jamais ele vai reconhecer isso. Você está entendendo o tipo de pessoa que é? Ele não vai querer se mostrar ser vulnerável nunca, principalmente se você convive com ele na sua frente. Ele vai chorar ou ela lá no banheiro, lá da rodoviária da sua cidade. Mas não vai derramar uma lágrima na sua frente. Imagina ele mostrar, ele é todo perfeito, é um ser quase que supremo na mente deles, né? Jamais ele vai fazer isso. E uma coisa que eles odeiam, receber um não. Você está entendendo as estratégias que você pode montar dos pontos fracos? Medo de ficar sozinho. Aí a Vera escreveu que eles gostam de fazer de coitadinho, exatamente. Se faz de coitadinho, quando está te conhecendo lá, principalmente, para você cair na deles, né? Então, medo de ficar sozinho, medo de ser vulnerável, medo de receber um não e de não ser validado pelos outros. Então, em vez de você ficar jogando flores nele, pare de fazer isso. E coloca um vestido. Ah, você está linda, maravilhosa, ótimo. Daqui 5 minutos, ele vai dar um jeito de falar alguma coisa que vai te magoar. Vai te colocar para baixo. Você me elogiou? Ó, beleza, mas ó, quem manda aqui sou eu. Ah, esse vestido ficou bom? Ah, eu estou achando que não ficou muito bom para você. Pesa 10 quilos, estou achando que você está um pouco gorda com esse vestido. Acabou com ela. E ele também, né? Mesma coisa, né? Ah, eu estou achando que sua barriga está parecendo muito com essa roupa. Magro que parece um cabo de vassoura. Mas estou achando que você está um pouco barrigudo com essa camiseta que você está usando. Você está entendendo? Tem formas de você fazer para equilibrar essa balança. É o único jeito que tem. Você permitiu tudo para essa pessoa fazer contra você. Agora você vai ter que, aos poucos, virar o jogo. Só que tem que ter uma palavra de cautela. Quando eles percebem que eles, dependendo do grau de narcisismo dessas pessoas, o que vai acontecer? Essa pessoa vai partir, sabe para quê? Para a violência. Eu conheço casos de pessoas que eu atendo que se separaram de um narcisista porque o sujeito passou a bater nela. Pergunta quanto tempo ele faz que ele está solteiro. Nenhum. Já apareceu com outra pessoa. Você acha que ele vai fazer o que com aquela pessoa? E o interessante é que essa pessoa que eu conversei com ela falou para mim que a esposa anterior já havia apanhado dele. Ela apanhou, a terceira, você acha que vai acontecer o quê? Bateu na primeira, bateu nela e vai bater na terceira também. Então não seja inocente. Não seja totalmente inocente. Fique atento, perceba as coisas. Não seja emocionado para ficar caindo na lábia das pessoas. Fique sempre com o pé atrás. Faça isso. E depois que você sair da situação vai ser muito pior. Então, fica essas dicas para vocês de como agir nessas situações com uma pessoa que é narcisista. Tem como agir? Tem como fazer. Como eu disse, eu não posso falar tudo que se tem que ser falado sobre o narcisista. Por apenas algumas coisas, algumas ideias para vocês perceberem
na vida de vocês, é um recalcado intensivo, é um recalcado intensivo. Aí Dio escreveu aqui. Então, o que que acontece? Fica atento no seu trabalho, na sua escola, nos seus relacionamentos, na vida familiar. Tem esse tipo de pessoa, aprenda a lidar com essa pessoa. Para de ser ovelhinha o tempo todo. Você já viu como é que a ovelha acontece com as ovelhas? Covardes, traiçoeiros, coitadinhos e egoístas. Infelizmente é isso mesmo. O que que acontece com a ovelha? Vocês já viram num curral, as ovelhas estão fechadas, um predador entra lá para atacar as ovelhas? Não ficam felizes pela conquista de ninguém, exatamente, só deles, Cristo. Então, o que que acontece? Um lobo, ele pula no cercado das ovelhas. Ele pega a ovelha que ele quiser. Sabe o que que as outras ovelhas fazem? Nada. Fica só olhando. Ele cata aquela ovelha, tira o cercado e leva embora, as outras ficam olhando, a vida continua. No outro dia, você acha que esse lobo não vai voltar de novo? É claro que ele vai voltar. Ele não foi atacado. As ovelhas, elas dão cabeçada só em nós. O predador, ela não faz isso. A gente tem que parar de ser inocente como uma ovelhinha só a vida toda. Esse é o ponto. A gente tem que se defender diante de situações assim. Seja estrategista, guarde essa frase, essa palavra. As pessoas passam a vida inteira, eu, de certa forma, não me conformo. Passam anos das suas vidas sem montar um plano de estratégia para como vai viver sua vida. Sabe o que ela faz? Vai lá viver a vida do outro. O narcisista, quando ele observa isso, gente, ele delira, ele solta fogos de artifício de alegria quando ele vê uma pessoa assim. É mais um para a lista dele que ele vai dominar. Então, todas essas sugestões, todas essas ideias, foram para que você fique atento relacionado a isso e não caia nessa armadilha. Se já está na armadilha, monte seu plano de estratégia para que você consiga sair dessa armadilha. Isso é o que eu desejo para você, tá bom? Por enquanto, eu agradeço vocês aqui pela atenção. Agora eu vou passar um pouco adiante